estamos em contato com o nosso convidado, ele que é ator, locutor, cantor, dublador, diretor de dublagem, gentilmente nos atende, Felipe Grinan. Felipe, muito boa tarde, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Teletema, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Demorou um pouquinho, né, Felipe, pra gente conseguir achar essa data, mas deu certo, estamos aqui juntos. Tenho certeza que vai ser um papo muito agradável e espero que vocês gostem. Com certeza, muito obrigado aí pela atenção conosco e com os nossos programas e a nossa emissora. Felipe, primeiramente eu vou pedir para que você se autodescreva, faça uma audiodescrição aí de si. Certo. Eu sou um rapaz, um homem de 49 anos, com cara de 30. Olha só como Deus é né? Sou sortudo. Uma carinha de 30, tenho 1,69 m, tenho 67 quilos, tenho tom de pele moreno claro, tenho os olhos castanhos esverdeados, uso cabelo curtinho atrás, mas tenho um topetezinho na frente e acho que é isso, eu tenho um corpo normal. É isso aí. Pois é, rapaz, essa sorte também tive, viu? Eu tenho 37 com o rostinho de 21, de 20. Oh, que maravilha. Essa sorte também tive. E Felipe, o que o levou para o caminho das artes, né? Você é cantor, ator, dublador, desde a infância, como que surgiu isso? É engraçado isso, porque a gente sempre vê, né? De um modo geral, vem um reflexo de como você era na infância, né? Eu era uma criança, eu era muito bagunceiro, muito mesmo, e eu criava jogos em casa, eu criava o Castelo do Terror, aí tinha uma maquiagem, tinha um figurino, tinha uma trilha sonora, aí tinham armadilhas, e eu era o mordomo que recebia meus primos na casa do terror, aí eu criava armadilhas para eles caírem, eu brincava com muito Playmobil e criava histórias também, e nessa parte de bonecos, muitas crianças faziam isso. Meus pais tinham o hábito de gravar muito a gente tinha gravador, eles gravavam a nossa voz, a gente se ouvia, então a gente gravava historinhas no gravador, isso bem criança mesmo. E aí logo após isso eu lembro que eu comecei a gravar músicas da rádio e fazia mixagem de músicas, sempre ligado com a questão do som, da voz. Isso, de certa forma, né, comecei a estudar, isso foi meio ficando de lado, até que na escola teve uma peça de teatro que a gente ensaiou e eu fazia um personagem, era uma família de cegonhas, e eu fazia o cegonha avô. E aí todo mundo fazia assim mesmo, como a pessoa era. E eu criei um avô com uma voz, um corpo. Eu era o único que tinha uma criação diferente, assim. Isso chamou muita atenção na época das pessoas. Depois disso, lá pelos 14 anos, eu fui fazer tablado, que era um teatro que tinha no Rio de Janeiro, um curso de teatro muito famoso no Rio de Janeiro. Eu comecei a estudar isso, mas não dei sequência, porque veio vestibular, e aí eu tive que parar para estudar para o vestibular. Só que aí o destino, né? Eu passei para o vestibular, eu queria fazer engenharia genética, e aí a minha faculdade, assim que eu passei, ficou com 120 dias em greve. E eu fiquei em casa quase meio ano. E aí minha mãe um dia falou, nossa, essa faculdade não volta, não. Eu falei, mãe, coisa do governo, né? Não tem previsão para voltar. Arruma alguma coisa para você fazer. Vai ficar em casa o dia inteiro? Vai fazer um curso de teatro. Você não fazia teatro antes? Volta a fazer, faz um cursinho. Aí eu fui fazer um curso numa escola de teatro. Meu professor é um dublador bem famoso hoje em dia, que é o Luiz Carlos Percy. Ele era meu professor. E dali eu conheci a escola de teatro e estudei, passei para a escola, tinha um vestibular na escola, passei, aí parei a faculdade, me formei na escola de teatro e aí a vida seguiu, assim, nesse caminho das artes, né? Ali dentro eu me dava muito bem nas aulas de canto, nas aulas de voz. Fui entendendo que a minha projeção, a minha dicção, a minha afinação existiam e eu comecei a dar espaço para mim dentro disso. Assim que eu saí da escola de teatro, eu comecei a fazer vários musicais, comecei a cantar, depois virei backing vocal do Milton Nascimento. E aí, em paralelo, apareceu... Cantei com ele 3 anos, viajando o Brasil. E aí, em paralelo a isso, apareceu a dublagem. Também foi indicação de uma pessoa, de um dos musicais que eu tinha feito, a Hélida Lastorina, que é uma dubladora também muito famosa. Ela fazia musical comigo, ela falou de dublagem, eu fui fazer um curso, fiz um teste, entrei para Herbert Richards. E aí foi tudo muito... Eu virei professor de dublagem depois, né? E sempre acompanhando os meus alunos, eu vejo que para muita gente é muito difícil entrar no mercado. Para mim foi muito fácil. Assim, não sei se eu era a pessoa certa na hora certa, uns contatos certos. Tudo foi dando muito certo, assim. Desde o primeiro dia que eu entrei na Herbert Richards, uma sucessão de coincidências foi me fazendo ficar. Em um mês eu era funcionário da casa, com carteira assinada, tudo deu certo. Isso tem quase 30 anos. E de lá para cá, só felicidade. E aí, hoje em dia, a dublagem faz parte da minha vida
acima de tudo, assim. O teatro, o canto, eu também escrevo um pouco. Tudo isso está abaixo, não de importância, né, ou que eu gosto mais ou menos, mas eu digo em relação à ocupação do meu dia. Meu dia está muito mais ocupado com a dublagem do que com a música ou com o teatro, que hoje em dia eu tenho feito cada vez menos. E aí hoje em dia é isso, faz parte da minha vida. Você acredita que pelo fato de você ter sido aluno de teatro do dublador e professor Luiz Carlos, isso de uma certa maneira influenciou? Por um lado, sim, eu vou explicar o que acontece. Ele não era dublador na época. Eu virei dublador antes dele. Quando ele foi dublar, eu já dublava. Eu já estava funcionário na Herbert Richards, já era funcionário. Então, ele era novato e eu não era mais. Entende? Assim, então, ele em si não me ajudou na dublagem, né, a entrar. Mas ter tido aula com ele, o método dele de teatro, a maneira como ele vê a interpretação, muito verdadeira, muito visceral, é a maneira como eu vejo também, tudo com muita verdade, com energia, gastando energia mesmo, sem preguiça, fazendo de verdade. Já que eu tô ali, eu vou fazer o meu melhor. Eu aprendi isso com ele e levei isso pra dublagem, porque na dublagem a gente não tem tempo para ficar ensaiando, criando e elaborando. É agora. Vou fazer aquele filme, desculpa, eu sou um serial killer, frio e calculista. É agora. Ah, eu sou um mecânico tímido e que fala errado. É agora. Eu sou um rei muito poderoso, arrogante. É agora. Na dublagem não tem esse tempo do laboratório, da criação. Então, se o dublador é cara de pau, tem jogo de cintura, se joga de cara, tem grande chance. Eu aprendi muito disso com ele, assim, fazer de verdade. Então, quando eu fazia minhas cenas na dublagem, bem no começo, eu posso dizer assim, o meu sincronismo não era tão bom, eu não sabia a técnica direito. Mas você fechava os olhos, você via, nossa, você via um ator, você ouvia alguém fazendo uma cena de verdade. Demorou, obviamente, um tempo para aprender a questão do sincronismo, da técnica, né? Encaixar na boca certinho, respirar junto. Isso vem com o tempo, com a prática. Mas no começo eu já fazia tudo muito de verdade. E eu acho que isso com certeza tem a ver com a maneira como ele me ensinou a fazer teatro. E na Herbert você permaneceu por quanto tempo? O tempo todo que eu dublei no Rio de Janeiro. De 90 e pouco, nossa, agora essa conta, até 2007 ou 2008. Foram acho que quase 14 anos, eu acho. Aí 2007, 2008 eu vim para São Paulo. Tô em São Paulo desde então. Eu acho que são uns 14 anos de Rio e 15 de São Paulo. Uma coisa assim, mais ou menos isso. Já tenho um ano a mais de São Paulo. Eu já sou mais paulistano que carioca na dublagem. Antigamente o pessoal se focava mais no Rio, né? Depois o pessoal começou a vir mais para São Paulo, quando tinha Herbert. Assim, o que acontece é que a Rede Globo tinha estúdios dentro da Herbert Richards, né? O seu Herbert, ele tinha a empresa era muito grande e tinha lá, além dos estúdios de dublagem, tinha os grandes galpões onde se fazia novelas. Então, a Rede Globo funcionava ali também, além de outro bairro que tinha no Rio, que era o Jardim Botânico. Então, tinha um vínculo muito grande entre a Herbert Richards e a Rede Globo. Então, muitos dos filmes que eram feitos para a Rede Globo, Sessão da Tarde, Supercine, Tela Quente, numa época em que não havia TV a cabo, os filmes todos eram feitos na Herbert Richards. Então, muitas das coisas que eram muito famosas eram lá. Mas em São Paulo tinha muita coisa importante também, né? Chaves era de São Paulo, Cavaleiros do Zodíaco era de São Paulo, todos os grandes animes foram feitos em São Paulo. Então a gente no Rio tinha uma fama por uma parte, né? E em São Paulo havia fama por outra parte. Quem curtia mais essa pegada Chaves, animes, tudo isso e algumas outras coisas, né? Curtia mais a dublagem de São Paulo. E quem gostava mais de alguns seriados que tinha no Rio, ou novelas mexicanas e tal, gostava mais da dublagem do Rio. Então, assim, era meio dividido, assim. Assim como hoje em dia tá bem dividido também, né? Ainda mais depois da pandemia, que os elencos estão misturados, hoje em dia qualquer produção que você veja, metade é Rio e metade São Paulo. E isso é muito bom, é muito saudável pra gente. Pra você, como que foi essa diferença de ser dublador e passar a ser um professor de dublagem? Isso foi a melhor escolha que eu podia ter feito na vida. Porque quando eu fui chamado para dar aula, eu devia ter uns 5 anos de dublagem. O Newton da Mata me convidou. Aí eu dei um pouquinho de aula, achei que não estava pronto ainda, esperei mais um pouco. Aí a Marlene Costa me chamou, aí eu resolvi assumir algumas turmas. Na minha cabeça, eu precisava desenvolver um método, uma maneira de passar para os alunos o que eu fazia, né? Então, eu comecei a estudar os dubladores, o jeito de cada um. Comecei a tentar olhar homens, mulheres, mais novos, mais velhos, o que eles tinham em comum, o que na maneira deles de fazer
fazer com que eles se tornassem quem eles eram. Porque não existe um método em dublagem, é muito pessoal, né? Cada um tem um jeito de fazer. Mas eu precisava encontrar alguma coisa que unisse essas pessoas. Eu comecei a decodificar um pouco dos grandes nomes da época. Márcio Simões, Mônica Rossi, Fernanda Baroni, Flávia Sadi, Alexandre Moreno, Guilherme Briggs. Fui tentando entender um pouco do jeito deles, o que tinha em comum entre eles. E aí fui desenvolvendo o meu método também a partir do que eu fazia, né? O que eu também tinha em comum com eles. Desenvolvi um jeito meu de dar aula. E aí, quando você elabora na sua mente um método, um formato, ele está dentro da sua cabeça, né? É na prática que você entende a funcionalidade dele. Então, a cada aluno que aparecia para mim, a cada turma que se formava, eu ia entendendo o quanto desse método era eficaz ou não. E aí, através de cada aluno, eu fui entendendo o que daquela ideia inicial valia a pena ir passando de turma a turma e o que não era, na minha cabeça era muito bom, mas na prática não funcionava. E eu fui contando um jeito. E como eu dei aula mais de 10 anos, foi bem mais de 10. Eu fui achando um jeito. E o que é legal porque eu dei aula no Rio de Janeiro eu tinha turma de criança, turma de adultos, turma de terceira idade. Então, peguei várias possibilidades. E isso cariocas, né? Depois eu vim dar aula de dublagem em São Paulo. Também peguei turma de adulto, turma de criança. Então eu pude me experimentar em vários tipos de possíveis dubladores em relação à faixa etária, cidade de nascimento, métodos. E eu posso dizer assim, com certeza, eu cresci a cada turma. Porque você começa a entender a você também, né? Você aprende com o aluno. Quando você explica para ele, quando você exemplifica para ele, você vai elaborando o seu jeito de fazer também, né? Eu aprendi muito de verdade em cada turma. Eu acho que hoje o resultado do que eu ofereço como dublador vem muito do que eu desenvolvi através de cada aluno que eu tive. Eu tive centenas e centenas de alunos. E é muito prazeroso ver hoje em dia. Outro dia, aí depois de um tempo virei diretor, eu dirigi uma criança que era aluna de uma aluna minha. Ou seja, há, mais de 10 anos eu tinha uma aluna, essa aluna cresceu, virou professora, aí ela teve um aluno que virou dublador. Então, como se eu já fosse um professor avô, entendeu? Porque o aluno da minha aluna já está trabalhando comigo. Isso é muito... Nossa, esse dia para mim me marcou bastante, assim, entender que o meu legado foi passando para minha aluna, que virou professora, e ela tem um aluno, né? Isso vai seguindo, né? Então, para mim, é uma satisfação infinita. Vão passando as gerações e a dublagem vai crescendo cada vez mais. Exatamente. E assim, você falou de dar aula para criança, né, e terceira idade. Uhum. Como é que é, por exemplo, essa questão de linguagem, né, aplicar a linguagem com gerações diferentes? Da terceira idade para a turma de adultos, era bem parecido. Para criança é que eu tive que desenvolver uma linguagem diferente. A aula de dublagem, não hoje em dia existem aulas particulares, na época não era turma de 10 alunos. E eu consigo explicar para um adulto, e ele vai ter a consciência de que ele aprende quando ele faz a cena, e eu explico o que foi bom, o que foi ruim, mas ele também aprende quando o outro faz a cena. Vendo o outro acertar e vendo o outro errar, e vendo o que eu falo para o outro, ele também aprende. A criança tem dificuldade de entender isso. Porque a criança, ou ela está fazendo, ou ela está desligada em outro mundo. Ela está brincando, ela está bagunçando. Então, conseguir angariar a atenção da turma. Se eu tenho uma cena com 2, 3 crianças, conseguir que as outras 7 fiquem atentas era um desafio muito grande. Eu tinha que ser muito parceiro delas, eu tinha todo um jeito meu, assim. Eu lembro que eu ia dar aula para elas de boné, de bermuda, para não parecer tão distante, assim. Para parecer que eu era quase um deles, assim. Se fosse uma coisa muito austera, um professor de calça, de camisa de botão, eu acho que isso afastaria. Eu tentava deixar a coisa mais descontraída para que eles pudessem fazer deles meus parceiros, para que eles não atrapalhassem a aula. E o grande lance é, assim, conseguir fazer com que a criança esteja atenta por 3 horas seguidas não é um processo muito fácil. Mas eu conseguia. Às vezes dava bronca,
chamava os pais, mas de modo geral dava certo. Eu tenho vários alunos crianças que cresceram e hoje em dia trabalham comigo, é sempre muito prazeroso estar com eles, eles lembram de como era, das broncas que eu dava, mas eles entendiam que era pro bem deles e tal, era legal. Com eles, sim, tinha uma linguagem específica, com os adultos ou terceira idade era basicamente a mesma. Aí nessa questão da linguagem, você dirigiu, né, uma série que teve aqui no Brasil, foi adaptada aqui no Brasil, chamada Pablo, Sim. Que era com crianças autistas. Isso. E aí, como que vai fazer esse trabalho, ter a oportunidade de dirigi-los? Inclusive tem um depoimento dos pais do Eduardo Polito, né, que foi que fez o Pablo aqui no Brasil. Como que foi ter essa oportunidade de trabalhar com eles? Creio que aí você teve que estudar um pouco mais para fazer esse trabalho. Foi um desafio muito grande, obviamente. Eu, no começo, teve um instante que eu pensei, será que eu compro isso? Será que eu banco isso? Falei, cara, se caiu para mim é porque é. Então, comecei o processo, eram 2 processos, né? 3 ao mesmo tempo. Um deles era chegar ao elenco, né? Então, eram testes com os mais diversos rapazes e moças e crianças com o espectro do autismo, né? Dos mais severos aos mais simples. Aí, em paralelo a isso, eu precisava estudar o que era autismo, via vários vídeos, entrevistas, lia muito sobre esse espectro, né, da síndrome de Asperger, que também está dentro do espectro. Fui tentando juntar tudo isso e também estudar a série, entender a série, entender o que a série queria dizer, né? Essa série é uma série inglesa que tinha em todo o seu grupo de criadores pessoas com autismo, né? Nos mais diversos níveis. Então você tinha ali o roteirista, que era, o diretor era, os atores eram, as pessoas que davam a voz era, quem desenhava a série era, todo mundo estava dentro, eles empregaram todo mundo. Então quando veio para o Brasil, a Fox, já que não tinha como, né? Tava tudo pronto, só tinha a única coisa que eles podiam fazer era trocar a voz. Então assim, para tentar de alguma forma ser fiel à ideologia da série e trazer isso para o Brasil, então que todas as pessoas que fossem colocar a voz na série fossem autistas, né? Só que aí o desafio era encontrar pessoas que fossem autistas, mas que fossem capazes de entregar o trabalho de maneira suave, de maneira que não fosse pesada, porque o nosso processo de trabalho hoje em dia, ele não é artesanal. A dublagem ela é uma indústria. Temos um volume muito grande de trabalho para fazer por dia, prazos, a pressão diária é muito grande. Isso não podia resvalar neles. Então, o que a gente fez? Primeiro passo, a gente por quê? Foi um trabalho que quem recebeu foi a SBD, a empresa da Mabel e da Rayane, e elas me chamaram para poder dirigir. Então, a gente, né, a SBD alugou um estúdio que não era de dublagem para ter um ambiente específico para eles. Quando eu digo específico, é em todos os níveis, assim, até a iluminação era mais baixa, eles são sensíveis, né? Iluminação forte não é bem-vinda, muito barulho não é bem-vindo, música alta não é bem-vinda, baderna não é bem-vindo, tudo isso desequilibra eles, estressa eles. Então a gente tinha um estúdio uma iluminação mais baixa, apenas nós estávamos lá, não tinha dubladores de outros trabalhos falando coisas e fazendo coisas, né? Era só tudo para eles. Então, a gente conseguiu criar uma estrutura, um ambiente totalmente favorável a que eles se sentissem confortáveis. E aí, eles quem, né? O processo foi um processo bem delicado, assim, porque você mexer com a expectativa de alguém não é muito fácil. A pessoa tá lá no mundo dela, vivendo a sua vida, vem cá fazer um teste, uma coisa que talvez você passe, pode ser que vire um trabalho, vire um emprego. A pessoa vai, faz o seu melhor e pode receber um sim, pode receber um não, né? Uma negativa. E aí, como é que isso reverbera na pessoa, né? Eu não sou capaz, eu não sou normal, eu sabia que eu ia perder oportunidades na vida, mas também eu não posso, eu, Felipe, ou a SBD, não podíamos empregar a todos. Precisávamos de 6 pessoas que fossem capazes de ter uma dicção aceitável, que pudessem entregar as vozes de acordo com os personagens do idioma inglês, americano, lá em inglês mesmo. Então, assim, foi todo um processo para chegar a essas pessoas. Então, assim, obviamente, a gente testou talvez 40 e ficamos com 6. 30 e tantas pessoas não foram aprovadas, né? E aí, realmente, por mais que tenhamos tentado ser delicados ali, é um trabalho também dos pais deles com eles, né? Porque no mundo de hoje, que é feito para quem tem, né, as 2 pernas, para quem tem a fala, para quem tem a audição, para quem tem... o mundo é moldado para
para quem tem a visão. É tudo feito para um grupo de pessoas. Todos que estão fora desse raio, de alguma maneira, vão acabar se sentindo em algum momento não conseguindo acessar tudo, não conseguindo receber tudo. E aí esse trabalho é feito internamente com a pessoa, da família da pessoa com ela, né? Não dá para... Ali eu tinha só tentar escolher os profissionais, nem eram profissionais na época, eram amadores, né? Escolher o grupo que fosse fazer o trabalho. Então, assim, fomos aos poucos peneirando, chegamos a um grupo e, na verdade, tínhamos só uma criança. Os outros todos não eram criança. Eram adolescentes, tínhamos adultos, e criança mesmo era só o protagonista que fazia o Pablo, que era o Dudu. Só ele, né? Ele tinha uns, acho que 10 anos na época. A gente começou bem antes da pandemia. Pertinho da pandemia a gente estava gravando, tivemos que parar na pandemia. Voltamos a gravar em 2021. O Dudu já tinha mudado de voz, já era adolescente, já estava com outra voz. Então, fomos passando por vários momentos. Para mim foi muito especial porque eu precisei realmente ir até eles. É diferente de quando eu fiz meu teste para dublar, existe um mercado que funciona assim. Se você quiser dublar, você que se adapte e se encaixe. E eu me adaptei, como todos nós que estamos entrando na dublagem fazemos. Ali não. Ali a gente precisou adaptar o universo para eles. Eles tinham um jeito deles e nós, generosamente, carinhosamente, amavelmente, formatamos aquilo para que a gente conseguisse extrair deles o melhor de cada um deles. Então eu tinha uma relação com cada um deles, né? Entendia como cada um funcionava, como cada um gostava de fazer o trabalho. Tinha um que gostava de fazer tudo de uma vez, o outro preferia ir todo dia fazer um pouquinho, o outro ensaiava uma vez e gravava, o outro ensaiava 3 vezes e gravava, o outro não ensaiava e já gravava sem ensaiar. Cada um tinha um jeito. E eu me preocupei em entender como cada um trabalhava, porque eu precisava extrair o melhor de cada um. Eu precisava que eles se sentissem confortáveis comigo para entregar o melhor deles, não ficassem tímidos, não ficassem nervosos, não ficassem estressados, se sentissem ali como uma grande brincadeira paga, né? Eles estavam ganhando para fazer, mas que eles se divertissem para fazer aquilo, né? Que eles achassem animado fazer, que eles ficassem empolgados para chegar o dia de gravar. E eu digo a vocês que nas primeiras gravações todos foram acompanhados, ou pelo pai, ou pela tia, pela avó, por alguém da família. A partir de uma terceira, quarta, quinta gravação, todos foram sozinhos. Fora o Dudu, que era adolescente, que era criança ainda, né, que o pai e a mãe acompanhavam, os outros passaram aí de Uber, chegavam lá de Uber e tal, e a família não estava mais preocupada. Reconheceu que o ambiente era um ambiente agradável, de segurança, de confiança, que eu, de alguma forma, estava fazendo bem para eles. Quando a gente acabou de gravar a primeira temporada, no último dia de gravação, todos os responsáveis por eles, por cada um deles, veio falar comigo o quanto o trabalho, o processo, engrandeceu a relação deles com a família, com os amigos, com eles mesmos, com os hábitos deles. O quanto dublar aquele trabalho, porque a história do Pablo, na verdade, era uma criança, eram 50 episódios, em cada episódio essa criança passava por uma questão, né? E mostrava como dava para você lidar com aquela questão nos mais diversos âmbitos, tomar banho, escovar o dente, ir a uma festa, comprar uma roupa nova, trocar um amaciante, de lavar roupa, como cada uma esses pontos, por mais simples que se pareçam para eles pode ser agressivo. E aí mostrava no desenho como que o Pablo lidava com isso, como ele resolvia isso, e isso foi inspirando eles a resolverem também essas questões para eles. Então, para mim, me enriqueceu demais como profissional e como ser humano. Eu passei a ter mais empatia, a ver esse grupo de pessoas com um olhar tão amoroso. Para mim, é tudo tão especial. Eles são focados demais, sabe? A questão é só essa. Se você ganha confiança, eles têm um poder mental muito grande, uma inteligência muito grande. Eles conseguiam executar o trabalho com muita precisão. A gente parou a primeira temporada, demorou acho que 2 anos para fazer a segunda temporada. Eles não esqueceram nada. Estavam dublando no mesmo nível, igualzinho. Tudo que eu ensinei para eles sabiam fazer ainda. Mesmo tendo ficado quase 2 anos sem dublar, voltaram a dublar igualzinho. Eu fiquei muito orgulhoso deles. Foi um trabalho muito, muito especial para minha carreira. Assim. Eu nunca vou esquecer e fico muito feliz de você trazer essa pergunta sobre esse trabalho, porque é um trabalho, para mim, muito especial, de verdade, para minha vida. Inclusive tem um depoimento, né, em que você fala sobre a questão da velocidade do Eduardo de dublar, né, de passar a cena e ele já fazia logo em seguida. Sim, ele era muito, muito, muito ágil, de verdade. Eu
ficava impressionado, assim. Às vezes ele pedia para gravar sem ensaiar. Aí eu ficava, como assim? Aí ele acertava, entendeu? Ele realmente, ele é um artista, aquele menino é um artista, assim. Ele fazia improvisos, ele fazia sotaques, ele brincava com o personagem, criava vozes diferentes. O Dudu foi um achado, de verdade. Eu fiquei muito feliz de que ele tenha ganho o personagem. Hoje em dia, você ainda trabalha com algum dublador autista ou com alguma outra deficiência? Então, o que acontece é que foi criada toda uma estrutura para recebê-los. Então, o cliente, né, que é a Fox, tinha um orçamento para isso, entendeu? Que era sobre mais horas de estúdio, mais horas de direção, um estúdio fechado para recebê-los, onde outros dubladores não tinham acesso a eles. Porque o dublador faz isso todo dia, chega no estúdio cantando, gritando, e aí, fulano, Isso tudo poderia soar agressivo para eles. Então tinha todo um formato específico para eles. Então, assim, não dá, entendeu? Infelizmente, pro ritmo de trabalho que se tem hoje em dia, eu não imagino um cliente reformatando tudo por isso. Só se fosse o caso de uma série que tivesse um autista, de novo, como foi o caso dessa. Então, vamos agora ter um autista. Aí vai se reorganizar para isso. Mas nos trabalhos cotidianos que a gente faz no dia hoje, a agilidade que a gente tem e às vezes da maneira como é feito, infelizmente eu acho que infelizmente não se enquadra, entende? Infelizmente. Porque o que acontece também, vou dar um exemplo bem claro aqui, às vezes a dicção não era perfeita da gente, dublador, do dia a dia, exigem um preciosismo de tipo, o seu S tá muito fechado, tem que ter um S mais claro, tem que ter um L mais claro, o M não tá aparecendo, é nesse nível que é cobrado. Lá com eles, o canal falou, não precisa chegar nesse, tem que ficar para entender a frase. Então a dicção não era perfeita, eles faziam o melhor possível. Às vezes não ficava perfeito, mas dava para entender. No nosso ritmo de hoje em dia, para um personagem que não seja autista, isso acabaria impactando talvez para eles negativamente, porque no comparativo, numa cena com outras pessoas, para eles poderiam soar com a dicção mais frágil, entendeu? Poderia para eles não ficar bom também, entendeu? Daria outra conotação. É, exatamente isso. E aí, eu não sei até que ponto isso seria saudável para eles também, né? Esse comparativo, como eles se sentiriam confortáveis ou não nessa situação. Realmente ficaria uma situação, né, meio complicada. E também poderia ter comparações, né? Aqueles dublavam de um jeito e vocês dublam de outro, né? Poderia ter algumas comparações. E também quando fosse ao ar, não ia falar assim, agora está entrando a voz do dublador autista. Não façam nenhuma crítica. Já pensou? Começa a passar uma série e aí saem críticas, tá todo mundo bem, menos o personagem tal, que a dicção não tá tão boa. Sabe alguma coisa assim? Se isso bate para eles, como é que isso reverberia para eles, sabe? Será que isso ia ser saudável? Me preocupo com isso também. Uma coisa que tem que se pensar, entende? Ô Felipe, e a questão da área da audiodescrição? Você já teve algum contato? Tem vários colegas dubladores, né, que estão atualmente também, né, com esse recurso da audiodescrição, a Georgia, a Mônica, outros colegas também que estão aí na área da audiodescrição. Isso você já pensou também em trabalhar com isso na sua vida? Eu adoraria, mas realmente o convite nunca apareceu. E a gente, dublagem, não funciona muito de você pedir para fazer uma coisa, né? Todo mundo te conhece, você está à disposição. O convite é de lá para cá. Assim como convidaram a Georgia ou a Mônica, elas foram convidadas, né? Então alguém lá no canal, da Rede Globo, onde quer que seja, falou, vamos fazer um teste? Vamos botar quem? Essas 3 aqui. E aí ganhou a Georgia e o outro ganhou a Mônica. Isso nunca chegou até mim, entende? Então eu sei que existe, mas nunca participei. Não sei nem direito como é que faz, como é que funciona, nunca aconteceu. Então se um dia me chamarem para trabalhar ou para fazer um teste, vai ser muito legal. Mas é que ainda não aconteceu. Não sei se vai acontecer também, porque hoje em dia, sei lá, nós temos, se eu contar Rio e São Paulo, tem mais de, sei lá, 500 dubladores, né? Então, é uma coisa que vai chegar para todo mundo. Como todo mundo faz uma novela mexicana, todo mundo faz uma série do Netflix, todo mundo faz uma novela turca, mas nem todo mundo faz audiodescrição, né? Para um ou outro. Eu não sei qual é o
O que que faz com que um faça ou não faça? O fato é que nunca chegou para mim. Mas se chegar, será bem-vindo. A questão de novelas mexicanas, né? Qual é, para você, a principal dificuldade de fazer uma novela mexicana? Para mim é muito clara essa dificuldade, porque o americano, né, o inglês, embora o idioma seja bem diferente do nosso, o jeito deles de falar, a articulação, a maneira de falar como a boca mexe, só o fonema TH, que é o de thank you, que é diferente. Fora isso, é tudo bem parecido. O jeito de falar, se você tirar o som de um americano, de um brasileiro, você fica, se você não sabe quem é o americano e quem é o brasileiro, você fica sem saber quem está falando o quê. O espanhol, né, quem fala castelhano, o idioma é muito parecido, mas a articulação é muito diferente. Há uma boca muito aberta, então é muito difícil que se engane, entendeu? Se tá lá uma novela mexicana, é muito claro que quem está falando é de um outro idioma. Um filme americano é fácil de enganar, a novela é muito difícil de enganar. Então tá muito nítido que a outra pessoa tá falando em espanhol, e aí como o idioma é muito parecido, às vezes tem que inverter a frase toda para encaixar na boca, e aí é muito difícil soar natural, porque você inverteu a frase toda, tem que inverter sujeito e predicado, verbo, né, sujeito com o resto da oração, às vezes tem que fazer um monte de inversão, isso tudo deixa o resultado final não natural, e aí nos filmes é tudo muito natural, tudo muito jogadinho, como a gente fala. Chega a novela mexicana, tudo invertido, com umas bocas muito grandes, umas cenas muito dramáticas, é muito exagerado. Então, aí às vezes perguntam por que a dublagem é tão ruim? Eu falo, cara, a dublagem é a mesma. São as mesmas pessoas que fazem. São os mesmos estúdios, os mesmos dubladores, os mesmos diretores, os mesmos tradutores, é tudo igual. Só que o produto original é muito diferente, é muito específico, né? Mas se bem que as novelas mexicanas, agora vamos com uma grande ressalva, as novelas mexicanas de hoje em dia já são diferentes. Tem muita novela diferente. A novela tá mais natural. Então, tá mais fácil de você enganar, de parecer um produto como outro qualquer. Eu dirigi a dublagem de uma novela mexicana para o Netflix, e no original era Donde Hubo Fuego. Em português ficou Fogo Ardente, eu acho. Os atores eram quase naturalistas, era do Netflix. Então tinha um jeito mais natural. Então, é um outro produto. Quando a gente fala de novela mexicana, a gente pensa naqueles clássicos, né? A Usurpadora, Marimar, Maria do Bairro, isso é década de 90. Tem 30 anos quase isso, né? Então, hoje em dia, ninguém mais interpreta daquele jeito. As novelas mexicanas não são mais daquele jeito. Então, hoje em dia, quando chega uma novela mexicana aqui, a gente recebe de outro jeito, dá para você dar um outro tom, dá para enganar melhor, entendeu? Já acho que hoje em dia o resultado está mais perto do que é um filme americano. Falta um pouco, mas acho que está bem mais perto. Você comentou da dificuldade das novelas mexicanas, né, de se fazer. E os desenhos japoneses? E a dificuldade é maior ainda. O que acontece, a gente tem algumas questões aí. Primeiro é a questão do idioma, né, obviamente. O inglês a gente está acostumado, o espanhol é parecido, a gente consegue se entender onde que a gente está. O japonês deve ter tipo 1% de dubladores que falam japonês, ou menos. Eu acho que eu conheço uns 2 ou 3 que falam japonês. Então a gente realmente não sabe o que está acontecendo. Você pega a tradução e aí você vê aquela frase, às vezes a frase está muito menor ou está muito maior. Aí você tem que resumir muito ou aumentar muito. E é meio quase que você souber o prazer. Aumenta, inventa. Porque não cabe, falta texto. Então, nossa, não cabe nada. Aí resume. Então a gente lida muito com isso. Tem que inventar coisa, tem que cortar coisa. Cada vez que você inventa, que você corta, você se afasta do original, né? Aí você pega uma obra que está lá legendada, onde a legenda tá lá, tá bem perto do que é a tradução, e a dublagem tem que inventar um monte de coisa e cortar um monte de coisa. Então já tem aí quem vai assistir, quem já viu legendado e vê dublado, fica, olha, falaram coisa que não tem, cortaram coisa que era importante, mas a gente não sabe como é que a gente faz, porque tem que cortar, tem que aumentar. Isso é um ponto. O outro, os desenhos são muito exagerados. O choro é muito chorado, o grito é muito, tudo é muito exagerado demais da conta. Não é nada natural. Então é cansativo de fazer, né? Pra gente, grita, cansa de fazer, né? Mas como a gente quer fazer bem feito, a gente faz, mas é cansativo de fazer, né? Então, às vezes, os fãs de animes, eles são muito apaixonados por aquilo, muito mesmo. Então, às vezes, vem uma coisa e eles já viram no original e entendem japonês, ou viram lá na legenda, já tem uma ideia do que é a série. Quando vem dublado, já tem 1000 pedras na mão. Muitas vezes, não é sempre, né? Às vezes acontece de casos como Dragon Ball Z, One Piece, que cai
nas graças do público, mas nem sempre, às vezes eles não gostam. Então, assim, mas a parte boa também, assim, eles não gostam, eles falam o que eles não gostam, e eles estão ali. Se é para eles, né? É feito para eles. Então eles dão a opinião deles. Isso é muito bom também, porque a gente sabe para quem que a gente está fazendo, a gente sabe se é bom ou se é ruim, logo, logo eles vão falar. Então é bom porque o retorno é imediato. A série estreou no dia seguinte, no Twitter, no Instagram, eles já estão falando tudo que foi bom, tudo que foi ruim. É muito interessante também esse resultado tão assim, em cima da hora, tão instantâneo, é muito especial isso também, muito legal. O bom é que a internet propicia isso hoje, né? Na velocidade do tempo, você já sabe o que você precisa melhorar, como é que tá, o que foi bom, né? Realmente, a velocidade hoje está muito maior do que há 15, 20 anos atrás. Exato. Aliás, você falou Dragon Ball, nossa, esse aí marcou minha infância, Dragon Ball Z. Esse foi um grande sucesso, é um dos sucessos aqui de São Paulo. Eu, quando vim do Rio para São Paulo, falei, cara, eu quero muito fazer Pokémon, Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. E aí, consegui fazer os 3, assim, porque eu estando no Rio jamais poderia fazer isso. Hoje em dia eu consegui fazer os 3. Lembro todos esses aí, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, tinha um também que foi lendário também aqui em São Paulo, passou muitos anos, na época da Extinta TV Manchete ainda, Jaspion. Jaspion é muito famoso, Jaspion muito, muito, muito famoso. E todo mundo da minha geração pegou Agora, eu assisti Jaspion quando eu era criança. Jaspion passava nem chamava SBT, era TVS. Jaspion é dessa. Ou Ultraman, que era dessa época. Acho que tinha Jaspion nessa época também. Não sei, agora não lembro se eu sou Ultraman. Acho que era isso. Ultraman e Spectroman é daquela época e Jaspion não teve. Acho que o primeiro Jaspion foi com você, foi o que você viu mesmo. Acho que é isso. Na TV Manchete, na década de 90. Nossa, o Jaspion realmente foi um desenho assim que marcava a audiência. Começava, a audiência lá em cima. Ô Felipe, você citou no começo da entrevista a sua participação, né, como backing vocal do Milton cantor Milton Nascimento, e agora, né, infelizmente, o Milton praticamente fez o último show aí da turnê, né, recentemente lá em Minas Gerais. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência sua e como que você vê agora esse encerramento da carreira do Milton. Eu estava fazendo uma oficina de teatro e aí o diretor dessa oficina foi dirigir o show do Milton. Ele me conheceu ali e me convidou para fazer parte. Eu tinha cantado apenas em musicais, nunca tinha cantado profissionalmente, assim, como cantor, né? Então eu fiquei muito empolgado, porque era back vocal para alguém daquele calibre, né? Então foi um processo de ensaios, né? Ensaiar esse show, foi ensaios bem exaustivos, foi um mês ensaiando de 9 da manhã às 11 da noite, todos os dias, para poder montar esse show. E aí foi um sucesso, rodamos o Brasil inteiro, nos anos 97, 98 e 99. Conheci o país todo, ganhei dinheiro. Foi muito especial para mim ter feito esse trabalho e ter tido contato com ele, assim, porque essas figuras, né, que são muito famosas, que você, né, mitifica, né, ele, Chico Caetano, Gilberto Gil, todos estão num panteão, assim, e aí eu tinha acesso a ele e via o lado humano dele também. Eu lembro que ele era uma pessoa, né, não que ele não seja mais, mas naquela época, né, uma pessoa muito tímida, muito na dele, mineiro, e quando tinha muita gente ele ficava bem fechado, mas quando ele se sentia confortável ele contava tanta história legal do interior de Minas, do que acontecia, né, quando ele era criança, adolescente, das festas que tinham lá. Então foi uma experiência que me enriqueceu muito, independente da questão da grana, me enriqueceu como profissional, né? Conheci os bastidores da música, eu gravei CD com ele, eu gravei DVD, viramos um especial para a Rede Globo, viramos DVD, CD, gravamos videoclipe, então eu conheci todos esses lados da música. Então demos entrevista para todas as revistas, jornais do país inteiro. Foi muito especial conhecer tudo isso, entender o funcionamento disso tudo, né? Depois disso eu virei cantor, passei a ter a minha banda, e aí eu pude experimentar de uma maneira mais próxima, né? Porque aí eu tinha que fazer as coisas também. Mas ali foi realmente muito mágico para mim. E aí hoje em dia eu fico feliz quando um artista entende que está na hora de parar. O que acontece? A Rita Lee fez a mesma coisa. A voz da gente, o corpo da gente vão degradando, né? A gente vai envelhecendo, vai cantando menos, andando menos, falando menos. É natural, é isso. A gente vai sobrevivendo. Então, às vezes eu acho que é preferível um artista parar no auge do que, de repente, fazer um show que não consegue mais cantar,
ou fazer um show, passar mal no palco. Eu acho muito bonito quando a pessoa entende que deu sua mensagem, ele tá aí, né, mais de 50 anos de carreira, o mundo inteiro conhece ele, cantou com todo mundo quis cantar com ele, e ele falou, chega, agora eu preciso descansar, né? Tá na hora de descansar, porque senão você vira um escravo, já tem que sempre fazer mais e mais e mais e mais. A Rita Lee fez isso também, achei muito legal. Eu acho que é bom quando o artista fala, já encerrei, eu não tenho mais obrigação de mudar gerações, não tenho mais obrigação de quebrar com os padrões da sociedade, não tenho mais obrigação nenhuma. Deixa a galera nova se esforçar, agora deixa eu curtir as minhas coisas. Talvez ele cante em casa para os amigos, talvez ele faça pequenos shows, né, ali, rodinha de amigos, mas é muito pesada essa rotina de show, sai de casa, vai para lá, passa o som, é muito desgastante, sabe? Uma pessoa de 80 e tantos anos ter que ficar passando por isso, é muito cansativo. Então eu entendo perfeitamente ele falar, nossa, agora não dá mais para mim. Eu acho legal, acho que eu no futuro talvez queira fazer a mesma coisa, claro que não me comparando com ele, né? Mas acho que na dublagem também, né? Talvez tenha de falar, tá bom, agora deixa eu curtir a vida, deixa eu descansar, né? Aliás, as músicas do Milton vai ficar aí para gerações e gerações acompanharem e falar, nossa, como esse senhor compunha e cantava brilhantemente. Por um lado concordo com você, vai estar aí à disposição, mas infelizmente o que a gente vê hoje em dia é as novas, né, a nova geração, a nova juventude, olhando muito para os seus ídolos próximos, da sua faixa, do seu entorno, sem olhar para o passado. E aqui vai uma crítica, assim. Hoje em dia você vai em grupos jovens e eles não sabem quem é Elvis Presley, não sabem quem é Beatles, não sabem quem é Calbi Peixoto, não sabem quem é Elza Soares, não sabem quem é Milton Nascimento, não sabem. Estão olhando só para os seus seguidores do TikTok, que tem 3 milhões, 10 milhões de seguidores e não sabe, né, de onde vieram. Aí adora a Isa, que tem seu valor, e adora a Anitta, que tem seu valor, mas a Anitta sabe quem é Milton, a Anitta sabe quem é Maria Bethânia, a Anitta sabe quem é Elis Regina, a Isa sabe quem é Elza Soares, e eles não vão... Cada um desses chegou, os novos cantores, né, os famosos, que têm algum valor, eles chegaram até aqui porque foi aberto espaço pelos antigos, né? Por isso eles estão aqui hoje em dia, e eles vão abrir espaço para outros daqui a alguns anos. Mas os fãs deles nem olham, eles olham só até ali. Né? Eu só quero saber as músicas da Anitta, as músicas da Isa, as músicas da Pablo, e o que vem depois não me interessa muito. Né? E na verdade tudo é um somatório. A gente está aqui, o resultado de a gente estar aqui é um somatório de todos que vieram até a gente aqui. Então eu acho que às vezes existe um excesso, né? A globalização é maravilhosa, é bom alguém deu um peteleco em alguém na China, em meia hora todo mundo sabe no mundo inteiro. Nossa, muito legal. Mas o que acontece? A gente tem as informações do mundo todo, o tempo todo disponíveis, sobre o presente, né? O tempo todo. Você abre o Twitter e você sabe que o mundo está fazendo o tempo todo. E aí, tanta informação do presente que a pessoa não consegue ter tempo de olhar para o passado e falar o que veio antes, que música você ouvia, o que tinha de valor, quais eram os hinos de um tempo atrás. Talvez até Cazuza, não saibam quem é Cazuza, quem é Legião Urbana, né? E é isso. Então, assim, daqui a pouco o Milton vai estar no mesmo lugar de Lindinha e de Cinha Batista, de Dalva de Oliveira, que é um lugar de ostracismo, assim, de que, nem sei quem é, infelizmente. Aliás, existe um programa que valoriza muito isso, as questões das pessoas do passado, cantores, atores, radialistas, enfim, tudo que se refere ao passado, chamado Memória, né? Que eu curto muito, Rádio Bandeirantes, Milton Parrum. Legal, que bom que fazem isso. Bem interessante. Aliás, você falou em Elza Soares, né? Elza Soares é muito valorizada, principalmente nos Estados Unidos. Muito, muito mesmo. O Milton também é muito valorizado lá fora, né? A bossa nova da gente até hoje é muito cultuada lá fora, muito mais que internamente. No Japão é bastante também. Muitos artistas brasileiros, quando se entendem, querem cantar um ritmo diferente do que toca nas rádios. Não é funk, nem sertanejo, nem sofrência, às vezes trocam de país. Querem cantar uma música mais clássica, um jazz, alguma coisa assim, vai cantar nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, porque sabe que aqui não vai ter público, né? Ed Mota, por exemplo.
Eu tenho amigos meus cantores que fazem sucesso nos Estados Unidos, no Japão. Sucesso que eu digo assim, vivem da profissão, né? Estão ganhando dinheiro cantando lá fora. Coisas que não estariam talvez morrendo de fome aqui no Brasil, entendeu? E lá fora estão ganhando dinheiro. Realmente, a música brasileira é muito rica e muitos cantores realmente tiveram que fazer essa opção aí de ir para fora do Brasil. As rádios também, né, dependendo da sua programação. Hoje, com a questão do streaming também, então mudou bastante do que era. Bom, Felipe, em nome da Rádio Teletema, dos programas Espaço da Inclusão e Teletema Cast, gostaria de agradecer demais a sua atenção, a sua gentileza aqui com a nossa emissora. Gostaria que você fizesse as considerações finais, aí seus agradecimentos, passasse seus contatos. Antes de mais nada, foi um prazer, assim, realmente eu dou muitas entrevistas e muitas vezes as perguntas são repetitivas e mais do mesmo, e realmente eu vi aqui uma maneira diferente de abordar as questões. Eu fiquei muito feliz, assim, você conseguiu me fazer responder coisas que eu não costumo responder, umas perguntas diferentes, e é muito, muito rico para mim, como profissional, poder falar de várias questões mais amplas, e também para quem for assistir vai ser legal, porque vai poder me ouvir falando de coisas que eu não costumo falar em qualquer entrevista. Então, para mim foi muito prazeroso estar aqui com vocês, de verdade. Espero que curtam aí o resultado, e quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir no Instagram, @FelipeGrinan, Grinan com 2 N's. Também tem um canal do YouTube que eu não posto muita coisa, mas tem algumas coisas lá, tem umas histórias de terror que eu conto, tem umas músicas que eu canto, também só procurar Felipe Grinan, vai aparecer. E é isso, foi um prazer de verdade, assim, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Ok, conversamos com o ator, cantor, dublador, professor e diretor de dublagem Felipe Grinan, aqui nos programas Teletema Cast e Espaço da Inclusão.